Lemos assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era hora terceira quando o crucificaram, e por cima estavam em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. O que ia passando blasfemavam dele, menando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis um santuário em 3 dias e reedificas, salva-te mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz, Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados e insultaram. Chegando a hora sexta, houve trevas todas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em outra voz: Eloi, Eloi, labactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre, e pondo-lhe na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim se expirava, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o significado da cruz. Mas eu gostaria de falar sobre o significado da cruz a partir de 3 perspectivas. A primeira é uma perspectiva histórica. A segunda é uma perspectiva dos primeiros cristãos, principalmente dentro do contexto do Evangelho de Marcos. E a terceira, dos cristãos de hoje. Então vamos tentar abordar esses 3 pontos. Irmãos, qual é o significado histórico da cruz? Primeiramente, nós temos que entender que a cruz era um tipo de morte como qualquer outro tipo de morte que existia na época, no sentido de pena de morte. Mas não era uma pena de morte comum. Segundo os estudiosos que eu uso para abordar essa última semana, o Dominique Crossan e o Marcos J. Borger, eles falam que a cruz era um tipo de terrorismo, uma forma de punição e de colocar terrorismo em algumas pessoas, principalmente que se rebelavam contra o Império Romano. Não era para qualquer criminoso que era colocado aquela cruz. Não. Eram para criminosos especiais, principalmente aqueles que se rebelavam contra o Império Romano. Ou seja, para aquelas pessoas que eles consideravam revolucionários e que, de uma certa forma, desafiavam o poder do imperador, o domínio do imperador, a autoridade do imperador. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que tanto Barrabás como Jesus, eles eram considerados para o Império Romano. Por isso, que tem aquela questão de que Pilatos coloca ali Barrabás e Jesus e pede para o povo escolher entre os dois. E aí a gente diz assim: ora, Barrabás era o pior criminoso que se tinha, e as pessoas, ao invés de escolher Barrabás, escolheram Jesus, que era inocente. De fato, em relação à condenação que havia para aquelas pessoas, tanto Barrabás como Jesus eram considerados pelo Império Romano como do mesmo grupo, porque eles, em algum sentido, eram rebeldes, revolucionários para o Império Romano. Claro que Barrabás, ele era um revolucionário por meio da violência, revolução violenta, enquanto Jesus não. Ele fez a sua própria revolução pela palavra. A
palavra de Jesus revolucionou uma época, revolucionou aquela nação. E muitas pessoas ali foram transformadas e mudadas por Jesus. E de certa forma causavam um tumulto para o Império Romano. E o que mais o Império Romano queria evitar naquela circunstância, naquele momento, era o quê? Era tumulto. Porque ter tumulto em alguma província seria mostrar a instabilidade do Império. E para evitar isso, eles matavam, crucificavam as pessoas que tentavam de alguma forma provocar alguma agitação no meio do povo, para reprimir, para dar exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas não viessem também a querer causar qualquer tipo de tumulto. E para aquela sociedade, na época, principalmente para a elite judaica, Jesus estava causando tumulto. Caso ali tivesse tumulto naquela província de Israel, o que é que poderia acontecer naquele momento? O Império Romano poderia vir e destruir o templo de Israel. O que para Israel, o que para os judeus seria algo assim terrível, tendo em vista que seria um lugar mais importante, construído até então pelo rei Salomão. Então, nesse contexto, nós entendemos que a cruz era uma forma de envergonhar aqueles que, de certa forma, queriam causar tumulto, agitação no meio do império, nas províncias imperiais. E seria uma forma de dizer assim, olha, antes dessa pessoa me envergonhar ou tirar a autoridade do imperador, antes que isso aconteça, nós vamos lá e envergonhamos ele. Então, na realidade, a cruz era o quê? Era uma forma de envergonhar aqueles que, para os romanos, estavam envergonhando o império, causando tumulto. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a cruz era uma forma de vergonha. Colocar medo, mas também uma forma de envergonhar. Não era nenhuma honra, não era nem um privilégio morrer de cruz. Pelo contrário, era a pior vergonha que alguém poderia então sofrer na época. Então esse é o significado histórico da cruz. Por isso que quando Jesus morre, e a gente viu aqui no texto hoje, eles colocam a inscrição: Jesus, Rei dos Judeus. O que é que eles estavam dizendo com aquilo? Estavam dizendo o seguinte: olha, se a cruz é o objeto que causa maior vergonha e horror para uma pessoa, como é que esse que se diz Rei dos Judeus está na cruz, pendurado no madeiro? Ora, se ele fosse rei, ele estava no trono. Mas ele não está no trono, ele está onde? Na cruz. Então esse daí não é rei coisa nenhuma, porque o único lugar impensável para o rei seria a cruz. O lugar pensável para o rei seria o trono. É por isso que os próprios discípulos, e já falamos aqui em outras lives, nas lives anteriores, os próprios discípulos, eles disseram o quê? Eles temeram a vergonha da cruz, eles abandonaram a Jesus, porque eles estavam vendo que estavam se preparando para tomar o reino do imperador romano, reinar com Cristo. Quando eles perceberam que Jesus não ia reinar, pelo menos na concepção que eles tinham, não ia reinar coisa nenhuma, e que Jesus estava sendo levado para a cruz, então aquilo para Judas, para Pedro, para os outros discípulos, não causava nenhuma motivação, pelo contrário, era vergonha. E eu vou para a cruz? Não. Aí eu fico imaginando agora César dizendo: nossa, vocês estão vendo aí? Esse aí que dizia que era o rei dos judeus está lá na cruz e eu estou no trono. E César perguntando: agora diga aí para mim, quem é que é o verdadeiro rei? Sou eu que estou no trono ou esse aí que está na cruz? Claro que ninguém ia acreditar que Jesus havia sido um rei, porque Jesus estava na cruz, no lugar de vergonha, no lugar de desonra. Que rei é esse que, em vez de estar no trono, vai estar na cruz? Mas, irmãos, trazendo ainda um pouquinho para a consciência, o entendimento cristão, nós entendemos a partir daqui que foi ali que o reino de Deus começou, na cruz. E sabe que nós também podemos reinar com Cristo. O reino de Deus está em vós. Jesus disse isso. Ele começa com a cruz. Nossa vida tem que começar com a cruz. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, o verdadeiro rei, o verdadeiro filho de Deus, porque César, o próprio nome César, já falei, significava filho de Deus, né? Então, naquele momento, César se declarava filho de Deus por estar no trono.
ele perde o seu reinado para o Filho de Deus Jesus, que ali na cruz inaugura o seu reinado. Enquanto muitos daqueles discípulos, daqueles seguidores de Jesus e de outros ambicionavam um trono terreno, eles tinham que compreender que o reino de Deus não começa no trono, não começa de cima, mas começa da cruz. E hoje nós temos que entender, se quisermos participar do reino de Deus, nós temos que entender que o reino de Deus não começa no trono, dominando, mas começa na cruz. Porque Cristo disse que os humilhados serão exaltados. Aquela cruz é uma forma que o império tinha de humilhar aquelas pessoas. E para que nós possamos reinar com Cristo, devemos ser humilhados. E na cruz nós somos humilhados. Humilhados através dos nossos pecados, dos nossos defeitos, que nós colocamos tudo em Jesus e deixamos então Ele reinar. O pecado deixa de nos dominar e passamos então a reinar com Cristo. Então esse é o significado histórico da cruz. E o que significava então a cruz para aqueles primeiros cristãos? Vamos entender isso um pouquinho no Evangelho de Marcos. Eu até já falei um pouquinho que a cruz, ela está no plano espiritual, claro. Ela muda a nossa relação com Deus. Nós que estávamos destituídos da glória de Deus, o pecado entrou no mundo. Nós entendemos isso, essa é a doutrina da salvação. Como por um pecado entrou no mundo, também entrou a morte. Mas enquanto o salário da morte, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Jesus, a salvação é o dom gratuito de Jesus, a vida eterna de Jesus. E isso nós conquistamos por meio de quê? Da cruz. Somente pela cruz. Então, essa ideia espiritual daquele Deus que vem salvar do pecado, sim, é a mensagem da cruz. Mas, muito mais do que isso, a cruz tem um outro significado. E nesse Evangelho de Marcos, em específico, nós vamos entender um significado. Nós falamos no início de nossa jornada aqui, né, nossa peregrinação nesses temas da última semana de Jesus na Terra, dos últimos dias de Jesus na Terra. Nós falamos num momento, não sei se vocês lembram, que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Então, se nos outros evangelistas, principalmente em João, nós entendemos que a cruz ela é universal, ela tem uma mensagem universal, todo aquele que nele crê, Ele amou o mundo de tal maneira, né? E todo aquele que nele crê. Nós temos que entender que Marcos está falando especificamente para os romanos. E nesse sentido, o que é que significa a cruz nesse contexto? Significa o seguinte, que enquanto aqueles homens sonhavam com a liberdade do jugo e do domínio romano, principalmente os discípulos de Cristo, eles entraram ali em Jerusalém naquele domingo de Páscoa, naquele domingo conhecido pela cristandade como Domingo de Ramos. Nós já falamos também desse tema aqui, que Jesus entrou em Jerusalém triunfante, a entrada triunfante de Jesus, aqueles homens com ramos, gritando hosana nas alturas, bendito que veio em nome do Senhor. Ali nós entendemos que Jesus entra como um rei. Mas, até aquele momento, os discípulos, os apóstolos, estavam achando que o reinado de Cristo era no trono. E nunca imaginaria que Jesus estava sendo levado ao Calvário, ao Gólgota. Que Jesus estava sendo levado para a cruz. Então, para aqueles homens que sonhavam com a liberdade do jugo e do domínio romano, aquele sonho acabara. Por que tinha acabado ali? Porque Jesus não reinou, Ele não foi para o trono, Jesus foi para a cruz. Mas pelo contrário, como eu já disse, o reino ali estava apenas começando, porque o reino de Cristo não é desse mundo. E o reino de Cristo estava começando ali na cruz. Portanto, naquele momento, para aqueles que achavam que a liberdade tão sonhada por eles, do jugo e do domínio romano, não poderia mais ser alcançada, ele naquele momento estava alcançando, porque a cruz veio libertar o homem, veio libertar aqueles seguidores de Jesus. Estou falando no contexto dos primeiros cristãos. Veio libertar aqueles primeiros cristãos
do jugo do imperador, do domínio do imperador. Então, nesse sentido, qual é o significado da cruz? No contexto do livro de Marcos. Marcos está dizendo aqui que é por meio da cruz que, de fato, aqueles que vinham seguindo ele, naqueles 40 dias, desde Cesareia até Jerusalém, quando ele entra ali triunfante, está dizendo ali que, de fato, aqueles que seguiam Jesus poderiam ser verdadeiramente livres do jugo e do domínio romano. Não mais uma liberdade terrena, não, mas uma liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Aí o que nós podemos ainda aprofundar aqui sobre isso? O que Marcos está dizendo aqui é o seguinte, e isso a gente pode ver no último verso que o centurião declara, no verso 39. Ele declara dizendo assim, o centurião estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. É porque é na cruz, Jens, é na cruz, minha irmã Josiele, é na cruz, Alguinho, que o ser humano reconhece Jesus como Filho de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vou repetir, que a cruz está dizendo para nós, como dizia para aqueles primeiros cristãos, veja, vocês que vieram até aqui em Jerusalém, que seguiram a Jesus, acreditando que Jesus ia reinar, mas que está vendo indo levar para a cruz, não se decepcione. Sabe por quê? É a cruz que vai possibilitar você a ser livre do jugo do imperador, do domínio imperial romano. Porque como eu já falei aqui no início, o que significava o nome César? Filho de Deus. Então quando o centurião diz assim, olha, este é o Filho de Deus. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. O que é que ele está dizendo? Que o outro Filho de Deus, que o César, que se diz Filho de Deus, ele não é Filho de Deus. Igual tudo naquela live. E o que é que identifica então Jesus como Filho de Deus? A cruz. Então, é uma mensagem profunda, irmãos. O que Marcos está dizendo aqui, principalmente tendo em vista o público romano, é que César não é o Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Amém? E que o que identifica Jesus como Filho de Deus é a cruz. Isso é muito maravilhoso, isso é muito grandioso, isso é uma mensagem profunda. Porque eu posso entender a mensagem da cruz no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João como mais universal, no Evangelho de Lucas, mas eu tenho esse entendimento em Marcos, de mostrar Marcos desafia o Império Romano através da cruz, para mostrar que nenhum homem, nem uma ideologia humana supera a mensagem de Jesus. Pode ser a pessoa mais sábia, mais inteligente, mais entendida das Escrituras, mas a mensagem da cruz é que faz Jesus ser diferente de qualquer homem. Então o que Marcos está dizendo aqui é que a cruz é que identifica Jesus como o verdadeiro rei. O reino de Deus, irmãos, nós falamos no início aqui, que é uma das mensagens assim, central dessa última semana, principalmente no Evangelho de Marcos, é que o reino de Deus, né, o reino que o Filho de Deus reina, não é o reino de César, não é o reino do homem, não é o reino da criatura, é o reino de Deus, fundado por Cristo e fundado na cruz, começa na cruz. Amém. Então, irmãos, o que significa então a cruz para nós hoje? Nós falamos o significado histórico da cruz, depois falamos um pouquinho sobre o significado, acabamos de falar sobre o significado da cruz para os primeiros cristãos, principalmente no contexto do Evangelho de Marcos, né? Agora, eu gostaria de falar da cruz para nós hoje, cristãos hoje. Então, qual é o significado da cruz para nós hoje, para nós cristãos? Qual a mensagem do reino de Deus para nossas vidas? Porque o reino de Deus não era para aquele povo em específico, não era apenas para os judeus. Deus quer fundar um reino em nós, em nosso coração. Não há mais judeu nem grego. Então o reino de Deus nos alcança. Então, pensando nessa questão do reino de Deus, o que é que a cruz está dizendo? A mensagem da cruz nos transforma, ela nos liberta do pecado, então ela tem dois significados.
Primeiro significado espiritual, no sentido de que a cruz muda a nossa relação com Deus, homem pecador e destituído de sua glória, e quando eu aceito a mensagem da cruz, porque lá Jesus travou os meus pecados, as minhas doenças, os meus pensamentos maus, as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus traumas, os meus defeitos, minhas palavras vãs, os meus pensamentos, Cristo crava tudo isso na cruz. Então, a partir do momento que eu cravo com Ele na cruz e digo, Senhor, me perdoa, eu reconheço o teu sacrifício salvífico, então me recebe, Ele então perdoa. Então, a cruz muda a minha relação com Deus. Porque eu era uma pessoa que vivia longe dele, separado pelo pecado, mas Ele restitui, por meio da cruz, a minha relação com Ele. Eu sou reaproximado de Deus novamente pela cruz. Então, a cruz tem esse significado espiritual para nós hoje. Isso está bem claro nos outros evangelhos. Mateus, Lucas e João, também está claro em Marcos. Mas Marcos vai além. Marcos está dizendo que a cruz não muda só a minha relação com Deus, mas muda a minha relação com o próximo, muda a minha relação com o meu familiar, muda a minha relação na sociedade, no mundo em que eu vivo e com as pessoas que eu convivo. Então, se Marcos está dizendo que muitas vezes as pessoas viviam sob o domínio e o jugo do imperador romano, servindo a criatura em vez do Criador, então Cristo também nessa vida, no seu significado mais material, no mundo material, na minha relação com as pessoas, a cruz também me libera, ou me liberta de muitas coisas que muitas vezes me afastam de Deus, da ganância do poder. Enquanto Pedro não entendeu a mensagem da cruz, ele negou a Jesus. Então, enquanto nós não entendermos a mensagem da cruz e vivermos em função de nós, e vivermos em função da criatura e não do Criador, e vivermos em função do outro, do dinheiro, da fama, da glória, do líder político, do pastor, do padre, do apóstolo, enquanto nós não vivemos sob esse domínio, é porque a cruz não te libertou, meu amado. Ainda. Porque a cruz nos liberta de tudo. Ela muda a nossa relação com Deus, que éramos destituídos da glória de Deus, vivíamos separados dele pelo pecado, somos aproximados dele novamente por meio da cruz, mas ele também muda a minha relação com o mundo material e com o próximo. A cruz, além de mudar a nossa relação com Deus, como eu já falei, ele também vai mudar a minha relação com o mundo material e com as pessoas à minha volta. A cruz muda a minha relação com o pecado. Eu era um pecador, estava morto, Cristo me achou, eu entendi a mensagem da cruz, fui perdoado, fui transformado, me tornei nova criatura, mas essa nova criatura, ela não é transformada apenas no plano espiritual. Vejam, primeiramente, a cruz, ela melhora a nossa relação com o próximo, com a família, nossa relação em casa, nossa relação com os colegas de trabalho, nossa relação com o filho. Portanto, muitas vezes aí, lares destruídos, famílias destruídas, à beira de divórcio, casamento, filhos nas drogas, mas Deus restitui. E quem é que possibilita isso? Jesus Cristo, a mensagem da cruz. A cruz consegue resgatar, tirar, restaurar lares, famílias. A cruz também nos ajuda a se relacionar melhor com o próximo e também se comportar nos lugares. Talvez antes você fosse uma pessoa que desse mau testemunho, mas a partir do momento que entende a mensagem da cruz, o seu testemunho passa a ser diferente. A cruz dá coragem de lutar contra a opressão. No tempo de Marcos era a opressão romana. Hoje eu não sei qual é o tipo de opressão que você tem. Ela te dá uma nova consciência, a consciência de liberdade, de lutar contra a opressão de líderes, de ideologias, qualquer tipo de opressão. Opressão financeira. Às vezes no seu próprio trabalho você sofre um assédio moral. E às vezes você não entende que quando você é capaz de enfrentar isso, é porque você é uma nova criatura em Jesus e Deus te deu coragem para enfrentar qualquer tipo de assédio. Vencer um complexo interior, seja também um assédio sexual,
você que é mulher ou você criança, que muitas vezes foi vítima de abuso, saiba que a cruz é capaz de te libertar disso também. Você tem fé, porque ela te dá nova vida, nova perspectiva. Talvez você já tenha vontade de ter tirado a própria vida, já até se cortou. Mas quando você lembra que a mensagem da cruz ela é importante para a sua vida, você vê que você não tem sentido, que você é importante para Deus e que Ele te ama. E que há muito mais além do que isso, porque a cruz... Sabe o que é que a cruz faz também? Ela nos liberta da dominação, do poder, da fama, do dinheiro, que muitas vezes impedem de que você possa ser um cristão melhor, de que você possa ser uma pessoa que se relacione melhor com a família, com Deus, porque muitas vezes você está trapaceando, muitas vezes em busca do poder, da glória, do lucro, você trapaceia o outro, você engana, e às vezes quando você recebe a mensagem da cruz, isso também muda na sua vida. Então a cruz ela muda a nossa relação. E eu queria aqui dizer o seguinte: o Evangelho de Deus não é de envergonhar ninguém. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Mas o Evangelho se resume na cruz. Então, gostaria de concluir refletindo da seguinte maneira: se o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, o que é que eu tenho que pensar? No que se resume o Evangelho? Qual é a principal mensagem do Evangelho? A cruz de Cristo. Tem gente que coloca arranjos, adendos, adereços para o Evangelho, onde não tem. Se o Evangelho resume-se apenas na cruz. Sabe o que o apóstolo Paulo disse, Josinho? Isso é interessante, viu? Que eu não desejei saber outra coisa senão da cruz de Cristo. Ele era um sábio, conhecia de filosofia, lia muitos livros. Hoje talvez alguém pode dizer assim: eu queria saber filosofia, eu queria saber matemática, literatura, eu queria ler muitos livros de teologia, eu queria entender o Apocalipse, eu queria entender todos os livros da Bíblia. A pergunta que eu faço é: eu preciso de tudo isso? O apóstolo Paulo disse: olha, eu sei um bocado de coisa, agora é o seguinte, eu não desejo saber de nada disso. A única coisa que eu quero saber é a cruz de Cristo. Aquele que a gente conversava ontem. Isso já é suficiente para mim. Então o que é que eu tenho que entender? Que a mensagem do Evangelho é simples e resume-se apenas na cruz. Então, vou fazer um apelo aqui essa noite. Você está querendo conhecer todos os mistérios de Deus? É possível conhecer? Saber como é que Deus vai tratar o povo que mora na janela 1040? Isso é um mistério, Ele que sabe. Saber como é que Deus vai conseguir o Evangelho alcançar pessoas em lugares indóspitos, né? Que moram apenas os esquimós. Como é que vai chegar lá? Saber de muitas teorias, teologias. Nós podemos ou temos condições de conhecer tudo? Se nós somos como uma concha e Deus é como um oceano, nunca Deus vai poder caber na nossa mente. Então, a pergunta é: você acha que pode encontrar todas as respostas para as suas dúvidas na Bíblia? Faça como o apóstolo Paulo hoje. Não deseje saber nada mais do que a cruz de Cristo. Amém? Porque ela, apesar de parecer vergonha, né? Mas ela funda o reino de Deus em nós. Ela é que promove em nós a mudança e a transformação, tanto no plano espiritual, como na questão material e na minha relação com o outro e com o mundo. Então, eu tenho que entender que a mensagem da cruz já é suficiente para o cristão. Ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Na cruz, há transformação e graça. Na cruz, há vida e esperança. Mesmo no mundo, no contexto de morte, como nessa pandemia, você que está aí assistindo, que nesse momento se encontra na circunstância de não poder ir até o templo, ou até mesmo fazer o que você costumava fazer antes.
e por essa circunstância, né, perigosa que nós estamos enfrentando, mesmo assim, nesse contexto de morte, a cruz ainda é vida. Ela traz vida e esperança para aqueles que vivem nesse contexto terrível de uma pandemia. Então, irmãos, meu apelo é: faça da cruz a mensagem do seu dia a dia. Que cada dia você crucifique suas vontades com Cristo. Tem uma canção quase muito linda que diz: crucificado estou com Cristo. E o apóstolo Paulo, quem diz isso em Gálatas, eu não já sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Crucifico as minhas vontades, os meus desejos, o meu velho homem, os meus pensamentos maus. Crucificado estou com Cristo. Então, que você faça da mensagem da cruz uma mensagem do seu dia a dia. Que a cruz mude sempre a sua relação com o próximo. Que ela te livre de qualquer jugo e dominação deste mundo. Que talvez não seja com o mesmo jugo e dominação que aqueles primeiros cristãos tiveram lá do Império Romano, mas talvez seja outro tipo de dominação e de jugo que te aflige, que te oprime hoje. Seja o desemprego, talvez, que a cruz também mude essa relação na sua vida. Seja talvez os medos, seja talvez alguém que te oprima, sei lá, um pastor, um padre, apóstolo, seja financeiramente ou de outra forma. Seja uma ideologia, qualquer tipo de dominação que te prende, dinheiro, fama, deixe-se guiar pela cruz de Cristo. Crucifica a tua vontade com Ele. Faça como o apóstolo Paulo: eu não desejo saber mais de nada a não ser a cruz de Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E que nessa semana que passamos a refletir sobre esses momentos finais de Jesus na terra, a cruz ganhe um novo significado. Eu sei que nós vamos falar ainda na próxima semana sobre a ressurreição. Não existiria cristianismo, não existe fé, não existe esperança sem a ressurreição, claro. Mas para haver a ressurreição teve que ter a morte. Alguém teve que morrer, pagar o preço por nós no sacrifício. Para que fôssemos libertos do pecado, Cristo morreu. Para que fôssemos libertos do jugo e dominação humana, do reino dos homens, Cristo teve que pagar aquilo ali. Então Ele quer te liberar. E só basta você dizer: Senhor Jesus, ao pé da cruz aqui, aos pés da cruz, eu me rendo aqui aos teus pés. Reconheço a minha fragilidade, a minha vergonha. Porque o Senhor se envergonhou por nós, quando não existia nenhuma vergonha, para que eu fosse exaltado. Então, nesse momento, Senhor Deus, perdoa os meus pecados, muda o meu coração, me livra de qualquer pecado, de qualquer perigo, de qualquer dominação humana. Que seja esta a sua oração esta noite.